E agora trazendo o assunto que você foi a primeira pessoa do mundo a desbloquear um iPhone, Fui, né? cara. Acho que vale aí contar um pouco mais dessa história aí, Nossa. como que foi essa aventura, que foi, se eu não me engano, a primeira coisa que você fez que realmente deu uma proporção muito grande, né? Super, super. É incomparável, assim. Cara, o iPhone foi muito legal, porque eu fui a segunda pessoa a desbloquear o iPhone original, o iPhone 2G, no mundo. E sem dúvida nenhuma, eu não conseguiria ter feito o desbloqueio se não fosse um grupo que a gente tinha, que a gente participava de um fórum lá. Esse grupo era liderado por duas pessoas, que é o GeoHot e a Erika Sadum. Cara, pô, hackers animais, assim. Tanto é que o GeoHot hoje, o cara, não sei se vocês conhecem ele, depois vale a pena pesquisar, quem quiser. O GeoHot foi o cara que desbloqueou o iPhone original, depois desbloqueou o PlayStation 2, 3, 4 e fez um sistema de direção autônoma que é para concorrer com o autopilot da Tesla. Só que o mais legal que é open source. Então, cara, o cara Caramba, criou... eu não sabia disso daí não. Um cara animal, um cara muito bom mesmo. Ele passou um tempo, ele trabalhou no Google, trabalhou no Facebook um tempo, daí falou, não, vou sair, e montou a Coma AI, que basicamente o que é? É um celular, um hardware de um celular, e através de câmeras e o sensor ADA do carro, você conecta ele no carro, ele vira o autopilot, cara. É muito legal. Tem vídeo dele funcionando lá no meu canal do YouTube, e eu vou produzir um vídeo agora, que finalmente vou colocar autopilot na Rivian, que eu gosto da Rivian, é uma porcaria. Daí vai ter o autopilot ali na Rivian, feito com Coma. Então, o GeoHot foi o primeiro cara a desbloquear o iPhone 2G 10 minutos antes de mim. Assim, a gente estava lá no fórum e essa fase foi muito gostosa da minha vida, porque eu comecei a desbloquear telefones gerais antes. Eu fui para uma viagem em Londres, a convite de um amigo, né, o Rafa e o Henrique lá, que eles me convidaram, falavam, pô, Breno, vamos para Londres, cara, a gente faz um mochilão, trabalha, pô, você está trabalhando tanto aí nas suas empresas, não ganha dinheiro, você está devendo, e realmente estava devendo umas quatro não. Não, era mentira, eram 3 prestações de vez quando eu devia a quarta, daí eu pagava correndo para não dar busca e apreensão no meu carro. Então eu sempre tentava ali no limite para não perder o meu palhozinho, meu palho vermelho. E ele falou, cara, vamos para Londres, Libra tá 5-1 ali, a gente trabalha, você manda dinheiro, o pessoal vai pagando, você ajuda sua mãe. Eu falei, pô, vamos tentar. Eu fui para Londres, trabalhei de lavador de prato, KP, num restaurante que chama Zizi, existe até hoje ali em Covent Garden. Inclusive levei minhas crianças lá para verem onde o papai trabalhou, o lixo que ele tirava, lavava as coisas para elas verem de onde que o pai veio mesmo, né? Que o que a gente tem hoje de fato não é verdade, assim, não foi isso a vida toda. E lá eu voltei pro Brasil com um telefone, que na época era um Siemens, que tinha tecnologia GSM. E o GSM estava acabando de chegar no Brasil. E fui na TIM, na época, para comprar um chip, fui colocar nele e não funcionou. Eu falei, cara, não é possível. Curiosidade, não é possível. Por que não funciona? Olhei na internet, era o mesmo hardware, era o mesmo telefone. Falei, cara, alguma coisa de software. Se o hardware é igual, é algum software que está bloqueando, que não está deixando funcionar. Fórum, passam uns dias, conheci um fórum que era do GSM Arena, entrei no fórum e a galera falando em países da Europa que dava para desbloquear. Falei, pô, vou tentar fazer isso. Batata, desbloqueei meu telefone. Falei, caramba! Olha, funcionou, tá todos os recursos aqui direitinho funcionando nas todas as operadoras. Cara, se eu quis fazer isso, eu fiz isso porque eu não tinha dinheiro para comprar outro telefone celular, na minha cabeça eu pensei assim, cara, quem tem grana não vai querer ter o mesmo telefone de todo mundo. Ele não vai querer entrar lá e comprar um Nokia tijolinho azul que vinha na caixinha da Oi. Não vai querer. Vai querer algo mais exclusivo. Vai querer um negócio mais exclusivo. Pô, vou começar a falar que eu desbloqueei o telefone, cara. Se eu conseguir fazer o simples, eu vou conseguir fazer qualquer um. E daí saí distribuindo panfletinho nas faculdades, onde que a galera tinha dinheiro em São Paulo. E, comecei a desbloquear todo tipo de telefone que vocês possam imaginar. É muito legal hoje em dia ainda. Eu recebo mensagem lá no Instagram, esses dias eu lembro o nome até. O Robson. Cara, um brasileiro, mora no Japão até hoje. Ele mandava telefone pra mãe via correio, chegava no Brasil, ele levava na minha casa, era tudo Vodafone. Só eu que conseguia desbloquear, eu desbloqueava, a mãe dele vendia. A mãe dele, cara, comprou casa, tudo fazendo isso. Caramba. Entendeu? Então, ali eu fazia os desbloqueios e daí fiquei conhecido na época para desbloquear. Até ter o advento do iPhone, que daí também é um lance que eu sempre falo da gente estar preparado para o momento certo. Em janeiro, por causa da curiosidade que eu sempre tive, tudo que eu gostava, eu assinava uma revista americana chamada Wired. E ela demorava tipo 60 dias para chegar no Brasil, saía a publicação lá, tinha um serviço que eles mandavam para o Brasil essa revista. Que não tinha todo o conteúdo na internet como hoje em dia tem, né? Cara, não tinha nem YouTube direito naquela época. E daí chegou a revista, e nessa revista tinha a apresentação do Steve Jobs na Macworld,
mostrando o que era o primeiro iPhone, o primeiro telefone da Apple, que tava o mercado inteiro alvoroçado, falando assim, o que vai ser o substituto do iPod, o que a Apple vai inventar, e daí, cara, lá na página, exaltando, falando, né, que ele não chegou a mostrar ele funcionando, aí o pessoal criticando super, pô, é uma tela só, não tem teclado, o cara é louco, vai flopar. O pessoal da BlackBerry, não, que o iPhone não vai dar certo porque não tem o toque do teclado. Não tem um teclado QWERTY, e agora, né, que eles militarizaram, travou a língua aqui, eles diminuírem o teclado para caber no celular, e, cara, era uma febre, o BBM, tudo, e daí o Steve Jobs não mostrou muito aquilo, só que o mercado todo estava muito curioso para saber. Na terceira página da matéria, eu lembro como se fosse hoje a imagem, tinha o iPhone e uma anilha de ferro, né, com aquela corrente, uma bola de ferro, falando assim, o único problema, a Apple se associou a Singular AT&T para lançamento do iPhone, o iPhone só vai funcionar nela. E a Singular AT&T era uma operadora que era questionável nos Estados Unidos. Ela não era o concurso, não era uma Verizon da vida que todo mundo queria e funcionava. Era uma empresa que tentava se posicionar como tecnológica, mas o serviço não era tão bom. E a crítica detonando. Na hora que eu li a revista, na hora eu peguei para o Paulinho, que era o meu sócio, o Spool, que era meu ajudante hacker, ali a gente se conheceu no fórum hacker, tal. Tem até uma história engraçada do Paulinho. Eu já ouvi essa história aí também. Cara, então, parênteses aqui, tá? Eu vou e volto, então vocês me desculpem. Cara, o Paulinho eu conheci no fórum de SM Arena para desbloquear um Siemens, na época era um SL55. O cara, não é que o cara era hacker, o cara era deus da Siemens, cara. Tudo que você possa imaginar, esse moleque conseguia fazer. Tudo. E naquela época eu ficava conversando com ele no fórum e a gente usava a ferramenta de tradução chamada Babelfish. Então eu entrava no Babelfish, copiava, colava, que não tinha nem o Google Translate ainda. E ficava conversando com ele. Cara, eu conversei uns 2 anos com o Paulinho em inglês nesse fórum. Daí uma operadora me contratou porque eles iam fazer um lançamento na Daslu do SL55 Ruby, que era lindo. Um ovinho assim de slide e tal. E os telefones, o software dessa operadora, não tinha ficado pronto a tempo. Eles me contrataram, levaram lá umas 10 unidades e falaram, cara, você consegue customizar esse software pra gente? Colocar o logo da operadora, assim e tal, porque a gente vai ter o evento na Daslu e eu preciso fazer. Vou te dar uma bala. Falei, putz, não, tá aqui, eu vou tentar fazer. Mandar mensagem pro Spool, cara, você topa vir pro Brasil, tô com um job assim, eu pago sua passagem, tal, a gente divide, tal. Daí ele pegou e me mandou assim, como assim Brasil? Eu falei, Brasil, América do Sul, aqui, sabe? Vai que ele não sabe, né, onde que é o Brasil. Perto da Argentina, tal. Dele, não, mas eu tô no Brasil. Daí o Babelfish copiando e colando, como assim você está no Brasil? Daí ele responde em inglês também, tô em São Paulo. Daí eu começo a escrever em português, como você tá em São Paulo? Ele, você também é brasileiro? Deu, sou. Aonde você tá? Ele, tô em São Paulo. Deu, que bairro? Ele, Praça da... Não, ele, Praça da Árvore. Não, eu tava na Praça da Árvore. É São Judas, ele perto da estação do Itaú ali. Ele, cara, eu tô na São Judeu. Eu na praça... Era uma estação lado do metrô, de né? metrô, cara. Eu e o Paulinho, a gente ficou uns 3 anos conversando. Daí peguei e marquei de encontrar com ele pra ele me ajudar. Daí ele, cara... E a comunidade é muito legal, que vai trocando. Ele falou, não, vem aqui que eu te ensino. Peguei meu Palio vermelho, com o meu computadorzinho, meu notebook, levei as ferramentas, parei perto de uma rua que ele tinha falado, daí de repente saiu um cara de coturno, jaqueta até o pé, cabelo, cara, até a cintura, ponta vermelha. Eu falei, cara, esse é o pó, fudeu. Meu Deus, quem que é? Dele olhou assim, Breno, eu falei, sou eu, né? Era Mazi na época. Mazi? Deu, Mazi, pô, tá com o telefone aí? Eu falei, tô. Peguei, dei o telefone na mão dele. De repente ele pega, tira a bateria assim, coloca a bateria no bolso, tira do outro lado, sabe aqueles canivetes butterfly? Sei, E ele tirou um canivete butterfly, faz assim, ó. Eu falei, rodei, perdi. Mas vai embora moleque. já, o Palio vai embora também. Não, e fora que ele, na época que eu conheci ele, eu tinha 21, ele tinha 16, cara, 15 para 16. Né? Tava na escola ainda. Tava na escola, a escola técnica, ele fazia escola técnica de eletrônica. Aqui perto do Shopping D. Que tem uma aqui. Na Federal. Na Federal. Isso, ele estudava na Federal. Daí ele pegou o canivete, tirou a blindagem do telefone, que é uma tampinha para proteger o circuito, pegou a ponta do canivete e arrancou um resistor. Colocou a tampinha, colocou a bateria e falou assim, passa seu software tá certinho. Pode pensar que vai desbloquear. Eu, não é possível. Cara, passa o software. Passei o software e desbloqueou. Depois desse dia a gente nunca mais se largou. Falei, cara, Paulinho e tal. Paulinho era muito bom de Nokia, de Siemens, eu era muito bom de Nokia e Motorola.
E daí a gente, cara, ficava, o Paulinho me ajudava, eu dava grana pra ele, e a gente acabou virando sócio pra vida, assim. Daí na época do desbloqueio do iPhone, eu peguei e liguei pra ele. Paulinho, fudeu. Cara, a gente tem aqui o iPhone, a gente tem que entender tudo, porque vai acontecer, e isso vai ser a virada de chave da nossa vida. Porque naquela época a gente já ganhava dinheiro, mas não era muito dinheiro, assim, eu conseguia pagar o aluguel do apartamento que a gente morava, né, eu, minha mãe, meus irmãos, daí a Ana, que é a minha esposa até hoje, a gente também começou a namorar super novinho, ela já morava ali com a gente, então eu consegui dar uma vida melhor, não era uma puta vida, não tinha conseguido comprar apartamento ainda, devia carro, né, então dava umas pedaladas, mas a gente tinha uma vida confortável. Super confortável. Então, não parou. Eu parei de ter escassez. Então, assim, eu podia ter na minha casa computador que eu queria, eu jogava, eu tinha PlayStation, eu tinha as coisas, mas eu não estava guardando e não tinha conseguido criar patrimônio ainda. E daí o Paulinho falou, cara, bora, vamos estudar. E a gente ficou em fóruns, e daí a gente foi conseguindo entrar nesses fóruns que estavam em uma discussão prévia do iPhone, porque, igual hoje tem os rumores. Cara, naquela época, então, que ninguém nem sabia o que era o produto, começou a dar leak pra caramba. Então, era circuito interno, isso aqui é capacidade da tela, o carregamento vai ser assim. Inclusive, saiu as telas de ativação do telefone antes do telefone ser lançado, que tinha aquele mundo que era travado e aparecia assim, slide to unlock. Tinha que colocar no iTunes para ele começar o processo de ativação. Daí, faltando tipo 2 meses para ser lançado o iPhone, o Steve Jobs chega para arrebentar todo mundo na imprensa e fala, olha, a forma que vocês vendem celular tá errado. E a Apple vai mudar a forma que vocês compram um celular. Hoje, para você ir comprar um celular, você tem que ir na operadora, ficar sentado, assinar um monte de contrato, ficar horas e horas e horas e horas. O iPhone, você vai entrar em qualquer loja da Apple, pegar uma caixa e fazer todo esse processo em casa. O dia que ele falou isso, todo mundo ficou enlouquecido, tudo. E lá no fórum a gente, cara, temos que descobrir qual que é o servidor, como que vai ser, onde vai ser a ativação, tudo. Então a gente já estava bem preparado para quando o iPhone lançasse, a gente conseguir desbloquear. E nisso o Paulinho sempre me questionava, Breno, como a gente vai conseguir um iPhone? Como a gente vai conseguir um iPhone? Cara, a gente tá aqui e tal, a gente não tinha grana para ir, né? Tanto é que pra gente comprar o Mac, a gente tentou fazer toda a parte, montar um microserver, que começou a vazar as coisas, com um Hackintosh. Puta, não funcionava, não dava certo. Daí juntou um monte de cartão de crédito, peguei, dividi. Cara, eu usei o dinheiro que a esposa pagava a faculdade para juntar, porque o pai dela mandava de pensão para comprar o Mac. Compramos o Mac, cara, ela ficou devendo 3 meses de faculdade. Falei, não, amor, relaxa que eu dou um jeito de pagar. E conseguimos um Mac, daí tava tudo prontinho. Daí momento, é aquilo que eu sempre falo, de estar preparado no momento certo. O que aconteceu? O médico que me operou, eu fiz uma cirurgia bariátrica lá há 17, 18 anos atrás, estava em Nova York. E ele era até hoje apaixonado por celular. Só que naquela época ele usava Trell 650, que era tipo um PDA, com uma canetinha e tal, e eu desbloqueava para ele, instalava, traduzia para português, fazia um monte de coisa no celular dele. Ele me liga e fala, Breno, eu tô aqui em Nova York, cara, a loja da Apple tá uma loucura. Eu vim comprar um MacBook para minha filha, e eles estão vendendo um telefone, cara, um tal de iPhone, não sei o que, você desbloqueia isso? Eu falei, doutor, tem algum telefone que eu não desbloqueei pro senhor até hoje? Pode comprar, traz que eu desbloqueio. Quando o senhor chega dele, não, eu tô indo hoje. Eu falei, não, deixa aqui em casa depois que eu desbloqueio. Quando ele pegou o telefone, lá na loja da Apple, já era tipo a mesma exposiçãozinha. Ele ficou louco, cara, com o telefone. Tela mega brilhante, os ícones, tudo. Cara, ele saiu do aeroporto e deixou na minha casa. Literalmente, eu tive a sorte dele sair do aeroporto de Guarulhos, passar ali na Luiz Góes. Praticamente no mesmo dia aí. No mesmo, cara, assim, 12 horas depois do lançamento. E daí começou a nossa saga. A gente demorou, eu não lembro, eu sou péssimo com data, com tempo, assim, tá? Então desculpem. Mas é assim, eu lembro que foi de 5 a 7 dias. Eu e o Paulinho, cara, a gente fez operação de guerra. Chegou o telefone, a Ana foi no mercado, comprou salgadinho pra caramba, Red Bull, chocolate, a gente não dormia. A gente trancou a porta do quarto, que eu dormia com a minha esposa, expulsamos ela do quarto e a gente revezava até pra dormir e tomar banho, cara. Pra o outro ficar tentando. Sempre no fórum, colhendo informação, porque a gente tinha um número limitado também de telefone, a gente só tinha 3. Aí ele trouxe 3 de Nova York. Tinha 3 telefones. Daí, até na época lá, eu liguei pra ele e falei, doutor, pode ser que dê problema. Ele, não, Breno, faz. E, que era barato, era $199, né? Ele virava pra mim, e o dólar era 2,50, 2,60 e pouco, não sei quanto que era na época. Ele falou, não, Breno, relaxa, cara. Faz aí, o importante é dar certo. Daí, nesse processo todo, lá no fórum, o que a gente tinha? Era como se fosse uma fila. Quem tem Geohot? Cara, o Geohot tinha 20 telefones. Ou mais, na época.
Então ele testava muito mais do que todo mundo. Ele falava, não, eu tenho mais telefone, eu vou fazendo aqui os testes e vou avisando para vocês. Daí tinha um cara que tava na Rússia com 2, ele falou, pô, só tenho 2, cara. Daí ele queimou um e falou, eu não posso mais, agora só vou fazer quando... Daí a mesma coisa comigo, chegou num momento lá, quem vai testar? Eu falei, cara, eu posso testar agora, que tava bem evoluído e a gente tinha terminado de fazer um pedaço do software. Daí o Paulinho tava bem confiante que ia dar. Puta, brincamos o telefone parou de ligar, a gente, puta, que será que foi nosso software, o que é? E daí, quando foi, era perto de umas 8 e pouco da noite do Brasil, né? A gente conseguiu fazer o desbloqueio. O GeoHot pega e manda. O que o Paulo falou faz sentido que o Paulinho tinha falado que tinha... Ele usou a mesma técnica do Siemens. Ele, cara, tem que ser hardware, a gente tem que fazer um test point. A gente tem 3 possíveis lugares aqui olhando. Daí eu falei, Paulinho, eu acho que é aqui realmente nessa baseband. Daí ele falou, pô, eu também acho. Mandamos pro GeoHot, o GeoHot falou, cara, é isso mesmo. Daí a Erika, é isso mesmo. Daí o Sauer, cara, é isso mesmo. Daí o outro, cara, pô, é isso mesmo. Daí o outro falou assim, cara, mas eu já tinha falado disso. E realmente um outro X lá, eu acho que era da Albânia, não lembro. O cara falou, mas eu tinha falado e a gente não quis fazer. Daí a gente, não, mas agora deve ser. A comunidade ali na hora fez o gol. Daí o GeoHot pegou, fez. Na hora que ele fez, ele só mandou, cara, deu. Aí a gente pegou, fez, funcionou. E daí mais 6 ou 7 pessoas fizeram. Então aquele grupo ali em conjunto, por causa de curiosidade, determinação, resiliência, tudo, daí a gente pode usar um monte de palavra bonita, a gente conseguiu desbloquear o telefone. Daí foi muito legal que, cara, a gente desbloqueou o telefone pulando, parecia gol da seleção brasileira, assim, sabe? Grita, minha mãe sai da cama, o que tá acontecendo, filho? Pá, conseguimos. E no fim, o que tinha acontecido só? Tinha aparecido assim, tchim, na tela. Só que pra gente era um sucesso. A gente ligou, conseguiu falar tudo. Daí o Paulinho virou pra mim, cara, desse jeito. Porra, vou poder dormir. Como você vai fazer a gente ganhar dinheiro com isso agora? Eu falei, calma, Paulo, eu tenho uma ideia. Eu peguei uma câmera que eu tinha comprado nessa viagem de Londres, filmei o telefone. Esse vídeo tá até hoje. Não é a versão original, porque por causa do negócio que aconteceu depois, eu tive que tirar, né, para eu desenvolver app, mas depois de um tempo que acabou o tempo do contrato, eu subi o vídeo de novo. Então hoje o vídeo deve estar lá no meu canal, deve estar com quase 1 milhão de views, mas é eu filmando o telefone e falando assim, pessoal, vou ensinar para aprender, né, galera? Vou ensinar para vocês como desbloquear o telefone, dá uma olhada. Ó. Na verdade eu não vou ensinar não, mas vou mostrar o telefone funcionando. Daí eu viro o telefone aberto, viro do outro lado, mostro o telefone, mostro, já está com o sinal, inclusive a gente está fazendo a tradução. Como a gente estava demorando para fazer também o desbloqueio, a gente ficava traduzindo o software em paralelo. Enquanto um estava lá estudando, o outro ia traduzindo o software e tal. Então, inclusive a gente está fazendo aqui a tradução do chip e tal, vou testar para vocês verem. E daí eu deixo o meu número aparecendo, de propósito. Viu que funcionou? Vou ligar de volta para ele. Ligo do meu Nextel para ele, deixa o meu número aparecendo de novo. Obrigado, não sei o que, fica de olho. Naquela época, só tinha o nome da empresa. Fica de olho, em breve mais vídeos no Desbloqueio BR. Fechei. E qual que era a falha para conseguir desbloquear e botar o chip, botar tudo? Cara, não era uma falha. Na verdade, o que acontecia? A gente precisava fazer uma gravação num modem do telefone, na baseband do telefone. E a gente teve acesso até a senha, que por incrível que pareça, a senha até hoje é a mesma. É Alpine. É uma senha padrão do microcontrolador, do hardware. Que é um hardware antigo, já usado na indústria de mobile há muito, muito tempo. O problema é que no iPhone ele tinha uma dupla camada de segurança. E daí essa dupla camada de segurança, o que a gente fez? A gente faz o test point para pular ela. Então na hora que ele vai pedir a senha do baseband, a gente faz o test point, a gente congela ali, né, naquele momento o processo, faz a injeção do código. Então a gente não alterava o código, que esse daí também foi outra sacada muito boa. A gente adicionava código. E por incrível que pareça, o código que a gente adicionava era só o código da operadora. Entendi. Que pra quem não tá entendendo é que você não conseguia usar a tua operadora do Brasil no iPhone. Exato, obrigado. Eu, de vez em quando eu conto, eu falo assim, mas basicamente o que acontecia? Quando você ligava o iPhone, ele checava o chip, ele pegava assim, qual que é o número da operadora? 321. 321 é AT&T. Funciona. Você colocava um outro chip, ele perguntava pro iPhone, qual que é a operadora? 072. Não tá na minha lista, então não tem. E daí o que a gente fez? Para funcionar em todas, a gente colocou infinito, 00. Batia lá, tá, funciona, passava. Simples assim. Simples assim. Por isso que em determinado momento, é que vocês são novinhos, vocês não pegaram isso, mas a gente fala, não pode atualizar, porque daqui a Apple fazia, atualizava o software, né, voltava à versão original, mas nem eles sabiam que era ali só isso.
daí voltava a versão original, a gente explorava o mesmo vulnerabilidade e adicionava de novo. Entendi. E daí ficava essa brincadeira que até o Steve Jobs falou, ó, agora começou a brincadeira de gato e rato, eu quero ver hackers, GeoHot, McMazi, tal, desbloquearem. E daí por isso que virou McMazi, que antigamente usava Mazi. E daí, lá, eu lembro, eu dando a primeira entrevista pro Estadão, o Estadão perguntou, mas qual que é o seu nome, qual que é o seu nome, qual que é o seu nome? Daí um menino, né, um cara que tava lá comigo, que tava fazendo os primeiros desbloqueios pagos, ele virou e falou assim, cara, não usa seu nome de verdade não. O que? Ele, cara, McMazi. A gente chama Marcelo, o cara. É dono de uma blindadora animal, chama Kart Blindagem. Daí virou até meu sócio, investiu dinheiro em mim nas minhas primeiras empresas. O Marcelo virou e falou, cara, McMazi. Eu falei, pô, tá, McMazi. Daí falei, daí virou McMazi. Mas daí a divulgação foi muito louca que quando eu subi o vídeo pro YouTube, naquele tempo, hoje a gente faz live, o vídeo é processado rapidinho. Cara, demorava quase 6, 12 horas para processar um vídeo. E daí foi processando de madrugada, quando foi umas 4h30, 5 horas da manhã, eu recebo a ligação do Marcelo. Cara, é verdade que você conseguiu desbloquear o iPhone? Eu falei, cara, eu tô aqui, tem um laboratório, e realmente tem um laboratório com tudo quanto é equipamento que você possa imaginar. Cara, eu tô com tantos telefones, eu preciso que você desbloqueie pra mim, eu preciso que você desbloqueie pra mim e tal. Porque imagina, o cara trabalha com blindadora, todo mundo tá em grana. Sim, já pegou o iPhone, já tá lá. E aí, como ele já blindadora, ele mexia com o carro, os carros lá ele fazia atualização de GPS, tradução, e todo mundo achava que ele conseguiria resolver isso pra galera. E não conseguiu, queimou vários telefones na época e tal. Ele, cara, você conseguiu mesmo? Posso ir aí? Eu falei, pode, cara, mas são 4h30 da manhã, eu não dormi. Não, mas que hora que eu posso? Que horas que eu posso? Eu falei, cara, 9, pode ser? 10? Ele, não, então tá bom, 9 horas eu tô aí. Cara, quando foi 7h30, 8 horas... parar na porta da minha casa, e literalmente eu morava num apartamento que eram aqueles predinhos da Vila Mariana de 3 andares que não tem elevador, não tem nada. O cara toca a buzina assim, liga no celular, eu meto a cabeção assim na janela, uma baita panameira na época, que eu nunca tinha visto ao vivo assim na minha vida, lindo. Desce um cara grandão assim, você é o Breno? Daí eu falei, sou eu. Cara, desce aqui, eu sou o Marcelo, tal. Daí eu desci. Daí ele, tudo bem. Eu falei, eu não tinha falado com você que ia ser 9, 10 horas. Dele, não, cara, eu preciso. Você vai entender. Posso entrar? Eu falei, não, entra. Tal. Tava ele com segurança na época e tal. Ele entrou no prédio. Cara, meu prédio é horrível, assim, horrível. Sabe, cara, prédio muito simples. Antiguinho, tudo de escada. Tudo de escada. Um vizinho deixava moto dentro, pichação dentro do prédio. Assim, era um lugar bem humilde mesmo. O Marcelo subiu na minha casa. Lá, daí eu falei, não, pode subir, fica tranquilo. Ele abriu um saco assim e tinha uns 6 iPhones dentro. Ele falou assim, você consegue desbloquear mesmo? Eu falei, consigo, tá aqui. Deu um que era do meu médico pra ele na mão, ele pegou, ficou incrédulo. Cara, como você conseguiu? Daí eu meio que expliquei, falei, a gente fez uma modificação no hardware e rodou o nosso software. Ele, tá, mas aqui na tua casa você tem laboratório e tal? Eu falei, não. Ele, não, mas onde você fez? Deu, cara, fiz no meu quarto, na minha bancada. Não, cara, posso ver? Ele tava, cara, ele não conseguia entender. Falei, tá uma bagunça. Ele, não, você não tá entendendo, cara, eu preciso ver, por favor. Deu, tá, levei ele no meu quarto, ele viu. Tinha basicamente uma estação de solda de ar quente que eu usava para fazer o desbloqueio de outros telefones. Eu não tinha uma mesa, era um tampo de uma mesa antiga cortado para ele fazer uma quina redonda, encostado, madeira cru, um Hackintosh aberto cheio de pedaço e um MacBook zoado. Uma agulha de costura com um pedaço de fio de... É tipo a caverna que o Tony Stark fez a primeira armadura do Homem de Ferro. Exato. Ele olhou pra mim e falou assim, cara, você conseguiu desbloquear o iPhone com isso? Eu falei, Ele, cara, não, você precisa ir comigo. Eu falei, não vou com você, você tá louco? Não te conheço. Ele, não, você não tá entendendo. Olha aqui o laboratório que eu tenho. Cara, imagina tudo que é equipamento, osciloscópio, sala branca, linda, tal. Eu falei, cara, não, eu vou te ajudar, vou fazer, tal. Daí ele, quanto você vai cobrar? Eu falei, cara, eu não sei quanto que eu vou cobrar. Ele, não, cobra o valor do telefone, cobra R$600. Porque é um telefone caro, as pessoas vão pagar, não sei o quê. Chama, ele foi me orientando. Eu, tá bom. E daí ele falou assim, inclusive, se você desbloquear esses daqui, eu vou te pagar agora. Eu falei, é sério? Cara, ele, calma aí. Fica na sala, dele começou a conversar com a minha mãe, pra deixar minha mãe tranquila, da minha mãe já desesperada. Pô, que um cara dentro da minha casa com dinheiro, não sei o quê. Eu peguei, fui lá, desbloqueei com o Paulinho tava dormindo lá, acordei o Paulinho, falei, Paulinho, levanta aí, meu, bora ganhar dinheiro, não sei o quê. Achei que você ia falar quando eu tava descrevendo o quarto que o Paulinho tava dormindo lá. Não, tava lá, cara, o Paulinho tava lá, assim, deitadão, cara. E o Paulinho, ajuda aí, cara, vai abrindo os telefones. Daí a gente começou a abrir os telefones, a gente até fazia a ponta do canivete, a gente abria os telefones com um canivete suíço, a gente pegou a Dremel e desgastou ele assim pra fazer como se fosse uma alavanquinha.
a gente desbloqueou, entregou pra ele e deu pra gente R$3.600 em cash. Em uma época, R$3.600 já era muito dinheiro, não é? 3.600, né? Era antes da inflação. Cara, dinheiro pra cacete. Tanto é que na hora que a gente pegou, eu virei pro Paulinho e falei assim, cara, eu vou pagar a faculdade da Ana e vai sobrar. A gente vai rachar ainda. Ele, cara, será? Porra, que animal. Ou será que a gente vai fazer mais quanto? Eu falei, ele falou que tem 20. E vai pagar esse preço. O Paulinho falou, não é possível. Ele falou, daí o Marcelo virou pra mim e falou assim, Bre, relaxa. Sua vida mudou, moleque. Você vai ver quanto de telefone vai ter. Porque só eu conheço não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vou ligar pro pessoal, se você topar, você não vai parar de fazer mais. E foi isso que aconteceu. No final das contas, eu desbloqueei mais de 3.600 telefones. É celular, hein? Caramba. Muito celular. Eu tenho umas fotos, deixa eu ver se aqui... Depois até mando pra vocês. Eu já cheguei a ver. Você já viu? Todos. Cara, e daí tinha cada chipzinho. Foi um momento muito legal mesmo. Então, assim... Não dá pra acreditar, porque daí por causa do iPhone eu conheci um monte de gente que até hoje eu tenho conexão, tudo, e começou a minha história de verdade. Então, assim, e de novo, tudo isso porque a gente tinha a curiosidade, mais uma visão que isso podia causar um impacto legal, e no final é quase uma desobediência, mas aquele, cara, eu vou provar que eu vou conseguir fazer, ó. Tô falando que não dá, cara, que vai dar. A persistência, a resiliência, que é tudo isso que a gente estava conversando um pouquinho antes, que eu e o Paulinho a gente tinha assim absurdo. E um ajudava muito o outro em determinados momentos. E o Paulinho hoje? Eu já fiquei sabendo que ele trabalha na Apple, não é? Trabalha na Apple. É que não podia falar, mas eu vi que estava no LinkedIn, daí eu falei, vou começar a contar para todo mundo. Daí o dia que ele quiser que eu pare de falar, eu paro de falar. Cara, o Paulinho é um gênio. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.